E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir o quê? Esmola aos que entravam. Então, todos os dias, irmãos, alguém trazia um rapaz, um homem, que a Bíblia diz que desde o ventre da mãe, ou seja, lá no ventre, quando ele estava sendo gerado, ele já sofreu o quê? Já teve lá uma má formação. E saiu com a má formação. O que, pastor? Uma deficiência, que era ser coxo. O que é ser coxo, irmãos? É a pessoa que tem uma parte da perna o quê? Menor que a outra. Ou não tem perna. Né? Então, quer dizer, pessoal, ele tinha uma deficiência com ele. E por causa dessa deficiência, ele era obrigado, ele tinha por necessidade de pedir esmola, de viver da caridade de outras pessoas. Mas pastor, por quê? Porque naquela época não era que nem hoje, pessoal. Hoje o governo cria incentivo, é assim ou não é? Você vê que tem empresas que ela contrata a pessoa com deficiência, né? Tem lá uma pessoa que tem uma deficiência que a empresa contrata. Por quê? Porque por lei toda empresa tem que ter uma cota para poder botar pessoas deficientes para trabalhar. E quando você vê uma pessoa deficiente na empresa, muitas vezes não é nem que a empresa queira, mas o governo dá um incentivo para ela, não sei ali, alguma coisa de imposto e tal, e a pessoa para que a empresa possa colocar aquela pessoa para trabalhar. Por quê? Porque o aleijado, o coxo, o deficiente visual, indo trabalhar, tendo uma empresa para trabalhar, de certa forma também, vai diminuir para o governo isso aqui. Amém, pessoal? Então, ele incentiva a empresa aqui, a empresa coloca a pessoa lá para trabalhar, que vai ter o incentivo do governo, e a pessoa, e o governo também lucra em cima disso. Então, quer dizer, pessoal, hoje tem isso aqui. Quando a pessoa não consegue assim, muitos são o quê? Aposentados, né? Conseguem a aposentadoria, né? E vive ali da aposentadoria. Mas, naquela época não tinha isso. Naquela época não tinha isso. A pessoa com deficiência, só restava para ela ser mendigo. E como que era a vida de um mendigo, pessoal, ali? Era fácil? Como que era a vida de um mendigo naquela época lá? Hã? Você vê que a Bíblia fala, tem a passagem na Bíblia que fala que Davi chamou o servo dele lá, uma pessoa dele, e perguntou: tem alguém da casa de Saul que o possa ajudar? Aí o rapaz lá, o Ziba, né, falou para Davi: olha, tem o Mefibosete, que habita lá em Lodebar. O que era Lodebar, pessoal? Era uma cidade onde só habitava quem? Mendigos, pessoas com deficiência. Era um lugar sem sonho, um lugar sem esperança. Por quê? Porque a pessoa que estava ali era um mendigo. O outro vizinho, mendigo. Então, o que é que tinha naquela terra ali? Então, toda pessoa que se encontrava com uma deficiência ia parar lá em Lodebar. Terra sem sonho, lugar de pavor. Esquecido pela sociedade. A sociedade não abraçava, rejeitava. Então esse homem aqui, ele veio para a porta do templo. Porta de templo, entra e sai. É assim ou não é? Eu vou lá porque lá as pessoas vão para orar, para fazer a prece lá. E alguém me ajuda lá com a moedinha, com o trocado lá, e eu consigo alguma coisa. E ele é lá para o templo para poder pedir. E quando ele está pedindo ali, irmãos, Pedro e João vêm subindo. Vêm subindo. E quando Pedro e João vêm subindo, olha o que acontece aqui agora, irmãos. Vamos lá. Aqui, ó. E ele, vendo a Pedro e a João,
que iam entrando no templo, pediu que ele desse o quê? Uma esmola. Então, ele aqui fez o trabalho dele. Qual era o trabalho dele? Pedir. Não é que nem a gente vê hoje aqui, aí nos coletivos, na rua, não, né? Aquele pedia por necessidade mesmo. Então, o que é que acontece, irmãos? Certamente os discípulos, os homens de Deus iam passando, os apóstolos iam passando, e ali ele, uma caridade por amor de Deus, dá uma esmolinha por amor de Deus, e tal. E aí pedindo, do jeito dele lá, né? Fez a petição dele lá para o pessoal. E aí, meu amigo, por quê, gente? Porque diz a Bíblia que ele vivia disso. Era o meio que ele tinha para poder fazer. Só que quando ele pede para João e para Pedro, olha o que acontece aqui, ó. Pedro com João, fitando os olhos em quem, pessoal? Nele. Disse, olha para quem? Para nós. Olha para nós. Tem pessoas de Deus aqui nessa manhã? Sim ou não? Então você tem que ser aquela pessoa que onde você for, você tem que estar um pouco atento. Por quê, pastor? Porque às vezes tem alguém ali que está precisando de pelo menos uma palavra. Às vezes na ocupação, naquela agitação do dia a dia, você passa para lá, passa para cá e nem percebe que tem alguém o quê? Isso é sério, irmão. E nós que somos de Deus, precisamos ser um povo diferente. Deus chamou a gente para sermos um povo diferente. Não é para ser igual. É para sermos diferente. Por isso que Jesus fala, ó, vós sois o sal de quem? E a luz de onde? Do mundo. Quando você pega aquilo ali e traz para o nosso dia a dia, você vai ver que o mundo, ele já anda sem tempero, sem sabor, e anda também o quê? Em trevas. O mundo aí fora anda em trevas. Pastor, como assim? Vê todos os dias se não surge algo novo. Todos os dias surge um golpe novo na praça. É assim ou não é? Todos os dias. Alguém manda para você lá no seu e-mail, um e-mailzinho com um linkzinho lá para você clicar, e que se você clicar, tá o quê? É assim ou não é? Olha a mulher que diz que perdeu 3 mil e poucos reais esse dia no negócio de um cartão lá. Quer dizer, pessoal, todos os dias. Todos os dias. Então o mundo, como a própria Bíblia diz, o mundo já é de quem? Aí nós que fomos escolhidos por Deus, separados por Deus, vamos ser igual também? Vamos ser diferente, pessoal. Amém, pessoal? A luz de Deus tem que brilhar em nós. Então quando aquele homem vai ali, ele vê Pedro e João subindo, certamente ele pediu a eles lá a esmola. O que foi que eles fizeram? Não, parou e foi embora. Foi assim? Não. Eles simplesmente pararam. Pararam e agora ali eles olham para aquele homem e falam para ele, ó, olha para nós. Ou seja, ele chamou a atenção de quem? Eles deram a atenção para aquele homem e ao mesmo tempo também ele chama o que, pessoal? A atenção daquele homem. Então o que é que acontece aqui, ó? Vamos lá. Aqui, ó. E olhou para ele, esperando receber o quê? Alguma coisa. Aqui também tem uma lição para nós, irmãos. Você que veio aqui nessa manhã, você veio para quê? E por quê? Como assim, pastor? Tem pessoas que veio porque realmente amam
a Deus. Eu amo a Deus. E por amor a Deus, eu vou para a igreja, eu vou lá cultuar o meu Deus, vou adorar o meu Deus. Né? Se eu receber bênção, glória a Deus e aleluia. E se eu não receber glória a Deus, eu quero é adorar a Deus. Eu quero glorificar o nome do meu Deus, daquele que me criou, daquele que é o meu Salvador, daquele que tem sempre o melhor, daquele que me guarda. Eu quero adorar. Tem gente que é assim. Mas tem pessoas que ela vem esperando o quê? Receber algo. Tá que nem esse mendigo aqui na porta do templo lá, com o pastor. Esperando alguma coisa. A palavra do Senhor diz pra gente: buscai primeiro o reino de quem? De Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua o que, gente? Justiça. Nós somos privilegiados, irmãos. Deus te chamou, Deus te escolheu. Então nós somos privilegiados. Lá no livro de carta de Paulo a Efésios, Paulo fala assim, ó: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos o quê, pessoal? Nos abençoou. E nós muitas vezes só queremos. Agora, muitas vezes, na hora de dar daqui para lá, é ou não é verdade? Sim ou não? Vê quantas pessoas, na hora de querer a bênção de Deus, ela busca, ela corre atrás, se esforça. É assim ou não é? Mas na hora dela dar para Deus, é o quê? Eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, eu não posso. Aí eu pergunto: cadê o amor dessa pessoa por Deus? É porque ela só está querendo alguma coisa. Aquele homem pediu lá, esperando receber o quê? Alguma coisa. Quem quer receber alguma coisa aqui nessa manhã? Aprende uma coisa. Para receber, primeiro você tem. Jesus não fala assim: recebei para depois dar. Ele fala: dai. E o quê? Se eu tenho amor a Deus, eu vou fazer por Ele, para Ele, sem. Eu vou levantar de manhã, no dia de ir para o culto, eu já vou levantar e graças a Deus, meu Pai, obrigado, eu vou para a tua casa hoje para te louvar, para te adorar, para glorificar o quê? Pronto. E já viu pela rua, Deus usa lá a pessoa que vai pregar lá, o pastor ou o evangelista, usa lá, Pai, faz desse culto hoje uma bênção, porque eu quero é sentir tua presença. Eu senti tua presença, eu já estou contente. Quem ama Deus é assim. Quem ama Deus não fica esperando receber algo em troca. Não. Deus me chamou, eu vou fazer. Deus me chamou, eu vou cumprir. Alguém fala assim: pastor, mas se o senhor não recebesse algum tipo de ajuda, o senhor faria? Faria. Sempre fiz. Porque antes de ser pastor, antes de receber um auxílio aqui pela igreja, eu era voluntário, fazia sempre voluntário. E evangelizei. E limpei banheiro de igreja várias vezes. E tinha dia que o banheiro estava gorduroso. Já limpou o banheiro gorduroso da igreja? Já não. Então vou arrumar alguém para deixar gorduroso para você limpar. Né? Já limpei banheiro gorduroso da igreja.
Já tomei bronca do pastor. E deixei de servir? Deixei? Por quê? Porque a Bíblia diz pra gente, o amor suporta o quê? Pronto. E o amor que tenho a Deus me faz suportar, quero nem saber. Agora, eu não posso ficar sem servir a quem? Pronto. Se Deus olhar para mim e falar, Alessandro, eu vou te abençoar, amém. E se ele falar, eu não vou te abençoar, amém do mesmo, e vou continuar servindo. Vou continuar fazendo. Por quê? Porque ele é o meu Deus. Lá no ventre da minha mãe, ele me gerou. E antes de me gerar no ventre de minha mãe, ele já era com quem? Aprende isso. Antes de você estar no ventre da sua mãe ser gerado, Deus já era com você. Lá quando você era só um sêmen, quando você era só um sêmen, uma sementezinha lá. Com quantos outros milhões você teve que lutar para poder chegar no óvulo da sua mãe lá? E para você chegar lá, quem foi contigo? Ali Deus já era contigo, pessoal. Não é assim que acontece? É ou não é? Quando a semente é plantada lá, não sai brigando lá uma com a outra para poder ver quem chega na frente? É a corrida de São Silvestre. E assim? E aí até quando você passou na linha de chegada, agora sou eu, aqui é meu, acabou. Tem alguns casos que entram penetra, né? É ou não é? Tem uns casos que entram penetra, aí vai os dois. Quer dizer, pessoal, Deus já é com a gente lá de trás. E a gente está esperando receber o quê? Alguma? Aquele homem olhou para os discípulos lá, esperando receber o quê? Agora aprende uma coisa, irmãos. Basta o quê, gente? Hã? Basta o quê, igreja? Lembra do centurião? Pronto. Basta uma só? É nisso que você tem que se apegar. Basta uma só palavra. E a minha vida vai o quê? Agora, às vezes a palavra vem e nós não estamos o quê? Apercebidos, atentos. Qual foi a palavra que mudou, que virou o cativeiro de Jó? Qual foi a palavra? Hã? Orar pelos seus amigos. E às vezes, a pessoa que nós temos que orar é aquela que está fazendo o que com a gente? E é fácil, né? Hã? Se liga no mistério que você está ouvindo hoje aqui, pessoal. Se liga no mistério. Às vezes a palavra é claro que nem Jó. Ora pela pessoa. Aí como é que eu vou orar por esse miserável que só quer minha derrota, só quer me destruir? Esse infeliz, esse filho do capiroto, tu já perdeu sua bênção. Já perdeu a bênção. Às vezes alguém fala assim, ora pelo seu pastor, eu vou orar para aquele pastor chato, eu quero mais que ele vá embora. Já perdeu sua bênção. Já está debaixo de maldição. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz o que para a gente? Orai pelos vossos. A pessoa não ora. É. Então quer dizer, ó, basta uma só palavra. Aquele homem ali estava ligado. Aí Pedro e João diz para ele aqui agora lá. Vamos lá.
E disse Pedro: não tenho prata nem o quê? Mas o que eu tenho, isso o que, gente? Tem um pontinho aí, não tem? Dá uma paradinha nesse pontinho aqui. Imagine agora que quando Pedro falou para aquele rapaz: ei, olha para nós, ele aqui já olhou o quê? Esperando o quê? Aí Pedro fala assim: ó, não tenho prata e não tenho o quê? Mas o que eu tenho, aquele homem deve falar assim: rapaz, se ele não tem prata, não tem, ele tem coisa melhor que prata? Eita, me armei, lavei a jega, esfregou a mão assim, esperando receber um bocado de coisa, vou me armar agora, menino. Né? Me dei bem aqui agora. Aí Pedro vem e fala: não tenho prata. Aí ele fez o quê? Olha para aí, porque eu vou engano. O cara manda eu olhar para ele. E agora diz que não tem nem prata nem ouro. Vai me dar o que esse cara? O que ele vai me dar? Foi assim, gente? Hã? Foi assim? Não. Por quê, pastor? Porque se ele pensa assim, o melhor da vida dele não acontecia. Aqui, ó, vamos lá. Não tenho prata nem, mas o que tenho o quê? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno faz o quê, gente? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Olha bem para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: você precisa se levantar e andar. Ô pastor, como é que é esse negócio aí? Tem pessoas que ela precisa se levantar, se pôr de pé, tomar a posição na vida dela e ir em frente. Deus falou para Josué: Josué, faz o quê? Hã? Chore mais, pode chorar, desabafa. Quando você não tiver mais choro, foi assim? Como foi? Ele falou lá em cima, no versículo 1 lá, né? Ó, levanta-te. Meu servo Moisés morreu. Tu levanta-te, porque tu farás esse povo o quê? Ô, gente, tem que se levantar e tomar uma atitude. É uma posição. Enquanto a pessoa ficar lá prostrada, ela não vai o quê? Então, olha o que Pedro falou para aquele homem: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. Aí agora vem a parte que cabe à pessoa. Qual pastor? Aqui, ó. Levanta-te e anda aqui, ó. E tomando pela mão o quê? Fez o quê, gente? O levantou, e logo seus pés e tornozelos se o quê? E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a quem? A Deus. Sabe aquilo que muitas vezes nós fazemos após determinada oração? A gente fala assim: faz aquilo que você não podia o quê? Quem já ouviu isso aqui na igreja? Já ouviu? Nessa hora aqui, é o que isso aqui, pessoal? É levando a pessoa a fazer isso aqui, ó. Aqui, nós estamos estendendo a mão para quem? Olha o que aconteceu. Pedro falou para ele: levanta o quê? E estendeu a mão. E ajudou o quê? Ele tinha que fazer agora o quê? Aquilo que aos olhos dele, de muita gente, era o quê? Impossível, ou seja, ele não podia fazer. Às vezes você está assim, com o pastor. Às vezes você está com uma deficiência. Pastor, eu não sou deficiente, não. Eu tenho meus braços perfeitos, eu tenho minhas pernas perfeitas, minha visão perfeita, minha audição perfeita. Sim, não é uma deficiência física, visual. Mas é algo que está te barrando, que está te impedindo de levantar, de você andar.
É algo que está fazendo você ficar o quê? Parado, preso. E muitas vezes dependendo de quem? De alguém. Tem pessoas que estão assim. Tem pessoas que perdeu o brilho de viver. Que tudo dela eu não posso. Eu não tenho condição. Ou seja, tem algo paralisando a pessoa. É assim ou não é? Tem gente que ela só vai para frente na base de quem? Alguém tem que estar empurrando ela para ir para frente. Vira e mexe, tem que estar, menino, menina, bora rapaz, anda. E a pessoa não sai do lugar. Qual é a deficiência que pode estar na sua vida e precisa ser tirada? Qual é a deficiência que pode estar na sua vida e precisa ser tirada? É o orgulho? É a falta de perdão? E você fica lá, eu não perdoo? Só quem perdoa é Deus? Mas enquanto você não perdoa, você está preso. Você que tem raiva de mim aí, se não me perdoar, está preso. Ô pastor. É? Às vezes é insubordinar. A pessoa não quer ser subordinada a outro. Ah, eu não aceito isso não. Quer dizer, às vezes a pessoa lá no trabalho, lá na empresa que ela trabalha, às vezes a pessoa ela é subordinada a vários chefes, não é assim? Sim ou não? É subordinada a vários chefes. O chefe olhou para ela, sim senhor, sim senhora, e faz tudo lá. Por quê, gente? Porque na cabeça dela tem assim, ó, se eu não obedecer meu chefe, eu posso ser o quê? Eu posso ser demitido, posso sofrer uma punição, tal. Aí quando vem para a igreja, ela entende que na igreja ela não precisa ser subordinada a quem? A ninguém. Ah, eu só obedeço a Deus. Então pronto, vamos lá. Para você só obedecer a Deus, você tem que cumprir o que a palavra diz. Quem quer obedecer a Deus aqui? Quem é obediente a Deus aqui? No livro de Efésios fala assim para a gente, vós céus, obedecei a quem? Hã? Aos senhores. Obedecei aos senhores na carne como ao Senhor que é Deus. Lá no livro de Hebreus fala para a gente assim, obedeçais ou sujeitai aos vossos quem? Hã? Obedecei e sujeitai a vossos pastores, porque hão de dar conta a quem? Fala ou não fala lá? Sim ou não? Só que aí a pessoa muitas vezes ela não tem o que dar satisfação ao pastor, não. Uma hora ele vai cobrar isso de você, da pessoa. Ah, mas é a igreja não precisa não ter o que ficar tendo que fazer, tendo que dar. Não. Toda organização, ela tem que ter uma hierarquia. E no mundo espiritual também é assim. Você vai ver a Bíblia falar de principados, de potestades, de hostes espirituais de quem?
A maldade. Né? Você vai ver na parte do céu falar de arcanjos. Não é assim? De querubins. Sim ou não? Então é tudo de qualquer jeito lá no céu? Não. Aqui na terra, irmão, nós vivemos o estágio para a nossa vida no céu. Se eu não obedeço minha liderança aqui na terra, como é que eu vou obedecer lá no céu? Pensa nisso, pessoal. É? Se eu não gosto de servir aqui na terra, como é que eu vou servir lá no céu? Lá no livro de Apocalipse fala pra gente. Está escrito lá. Que serviremos ao Senhor lá no céu. Eu não sei se é Apocalipse 19, mas fala pra gente lá. Que lá no céu serviremos ao Senhor. Agora, como é que eu quero servir a Deus lá no céu, se é que eu não quero servir? Hã? Para que eu possa servir a Deus lá no céu, tem gente que pensa assim, quando eu for salvo lá, eu vou ficar só tomando água de coco e banho na água do mar do céu. Me banhando em mar de cristal. É assim? Tem gente que pensa que é assim. Vou ficar lá no paraíso sem fazer nada. Lá em Apocalipse, fala isso pra gente. Então, eu quero ser um desses que sirva ao Senhor aqui e vou continuar servindo onde? E vai ser um prazer, irmãos. Porque servir a Deus aqui na terra já é um privilégio, ainda mais lá. Então, qual é a deficiência que muitas vezes está na pessoa? 22 o quê? Põe na tela aí, põe na tela aí. Põe na tela aí. Aí, pessoal. Dá para ler aí, gente? Aqui, ó. E ali nunca mais haverá o quê? Pronto. Maldição contra quem? E nela estará o quê? O trono de quem? E os seus o quê? Ei, deixa eu perguntar aqui agora. Os seus o que aqui? Tem servos aqui? Tem servo de Deus aqui? Então eu quero todo mundo essa semana evangelizando aqui na igreja. Quero ver os servos de Deus aqui agora. Tem servo de Deus aqui? Vou fazer diferente. Quem é servo de Deus aqui, levanta a mão direita assim. Levanta bem alto, para não ter obra de engano, negócio de obra de engano aqui não. Que é para depois falar, eu me enganei. Mão direita alta assim, ó. Ô Pai, Filho e Espírito Santo, tá vendo, né? Todo mundo com a mão levantada que é servo do Senhor, né? Aqui, ó. Servos, os seus servos. O quê? Hã? Então nós vamos fazer o que lá em cima? Hã? Então precisamos aprender onde? Porque todo servo, antes de servir, ele passa por onde? Passa ou não passa? Eu passei, você passa também. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Onde eu estava lá vendo os meninos pregando lá, e aí o pastor do jovem lá que estava pregando, eu não sei se as meninas lá ouviram, não, que ele falou assim, tem um pastor que eu fui na igreja dele, ele falou que fez o curso de obreiro várias vezes, não sei se a menina, lembra que ele falou isso, sei lá? Hã? Quem é esse pastor? Hã? Por quê? Porque para fazer o curso, e já estou fazendo o quinto já, viu? Já estamos fazendo, eu pelo menos estou fazendo o curso de obreiro 5 vezes já. Por quê, pastor? Porque toda quinta-feira estamos tendo aula de curso preparatório de obreiros. Aí eu estou nesse curso também. A igreja botou todos os pastores para fazer. Todos nós pastores estamos fazendo esse curso. E por que estamos fazendo, irmãos? Eu poderia falar, não fazer não. Sim ou não? Poderia falar, não vou fazer o curso não.
Ah, já fiz esse curso lá atrás, fazia não para quê? E agora sou pastor, para que eu vou fazer curso de obreiro se eu sou pastor? Poderia não. Hã? Mas ó, a obediência. Se tem alguém no nosso meio que não dá vontade, que não quer, que não queria, mesmo sem querer, por obediência, primeiro a Deus e depois a quem? A liderança. Eu fiz o curso de obreiro, irmão, 4 vezes para ser obreiro. Mas pastor, por quê? Vou explicar, viu? Porque o jovem estava lá, as meninas estavam lá. Quem estava também foi Caio lá. Vou explicar o porquê. Na época eu era segurança, era vigilante. E aí, a primeira vez que eu fui fazer o curso, no meio do curso, a empresa me tirou de um posto em Itabuna e me colocou em outro local para trabalhar à noite. E aí eu pegava várias noites seguidas para sair de 7 da noite às 7 da manhã. Aí eu cheguei pro pastor, não vou conseguir fazer, não vou conseguir não. Aí deixei de fazer. Expliquei para ele a situação. Aí quando teve a oportunidade de novo, vai eu novamente. Me inscrevi para o curso de novo. Aí a empresa me tira de onde eu estava agora e me joga para outro local de novo. E nessa brincadeira eu fui trabalhar em Ilhéus. Pergunta Nirei lá. Eu saía de casa finalzinho da tarde, 4h30 da tarde, para ir para Ilhéus e voltava no outro dia de manhã para casa. Então, por questão de trabalho assim, na época, eu com a mente como muitas pessoas têm, tem gente que ela larga Jesus por R$50, por R$10. E eu estava assim também. Eu não priorizei o quê? A obra de quem? De Deus. Aí parei o curso. Aí quando foi um dia eu trabalhando lá em Ilhéus, irmãos. Eu estava próximo, eu estava no local, e assim um negócio assim de uns 50, 100 metros, tinha a Igreja da Graça. 50, 100 metros tinha a Igreja da Graça. E quem estava nessa igreja era o pastor Birajara, eu lembro como hoje. Aí eu ficava na porta, às vezes, eu estava em serviço, né? Ficava na porta assim, e daqui da porta do serviço eu ficava ouvindo o quê? As canções que cantavam lá e a pregação do pastor. Acho que o pessoal botava o volume alto lá e cá embaixo a gente ouvia. Eu ouvia cá embaixo a pregação dele. Quase mais de 50 metros eu ouvia a pregação dele. Aí eu estava na porta assim, irmãos, ouvindo. E aí veio assim na minha cabeça. Mateus 6:33. Mateus 6 o quê? 33. O que é que está escrito lá? Eu estava buscando quem primeiro? Eu estava buscando o rei de Deus? Não estava buscando o rei de Deus. Eu estava buscando a minha. Então, para onde a empresa me mandava, eu ia e trancava quem cá? Parava quem? Aí, quando veio esse versículo, irmãos, me deu uma crise de choro na empresa lá. Eu chorei e falei: Deus, eu entendi. Deus, eu entendi. No outro dia de manhã, eu saí da igreja, ou do trabalho, fui bater na igreja. Não fui nem para casa, fui bater na igreja. Esperei o pastor chegar. Ele tinha ido resolver alguma coisa na rua, esperei ele chegar. Quando ele chegou, eu conversei com ele e falei: pastor, o próximo curso de obreiro que tiver eu faço. E o pastor na época olhou para minha cara assim e falou assim: ô Alessandro, irmão Alessandro, eu vou ser sincero, quero mais não. Eu, pastor, eu vou fazer o curso. Quero mais não, irmão. Para quando chegar no meio do curso, aconteceu outra coisa e você parar de novo? Quero mais não, esquece esse negócio. Falei: o senhor vai ver, eu vou fazer o curso. E saí para casa. Estou indo para a igreja, congregando, alguns dias lá. Ele
Pessoal, você que vai fazer o curso de obreiro, depois do culto, você permanece aqui que a gente vai dar aula hoje, viu? Aí eu falei, o quê? Vai começar a turma de obreiro? Aí fiquei. Aí quando ele sai do escritório, ele mesmo vai dar aula. Quando ele sai do seu pai vai dar aula, ele, o Alessandro, tá fazendo o que aí? Falei, não, o irmão Alessandro, isso aqui é para obreiro, para quem quer ser obreiro. Falei, pastor, eu vou fazer. Ele, mas, pastor, eu vou fazer. E, gente, daquela turma, que quando eu desisti de fazer e fiz o curso, assumi o ministério de obreiro, e da turma toda só ficou eu agora. Só tem eu da minha turma. Tem obreiros da turma depois de mim, tem obreiros lá depois de mim, que foram depois de mim. Tem obreiros antes de mim, mas da minha turma, se eu não me engano, era eu e mais 4, só ficou eu. Vê você, pessoal? Então, olha o que a palavra diz para a gente aqui. O que é que eu falei para vocês aqui? Basta o que para poder sua vida mudar? Uma o quê? Ó, nós somos servos. E um dia vamos servir ao Senhor no céu. Qual é a deficiência que muitas vezes está impedindo você de avançar? Talvez você que é só membro da igreja. Mas você quer avançar, você quer melhorar. Porque ninguém ora para Deus, Deus, eu quero o pior para a minha vida. A gente só ora pedindo o quê? Hã? Mas qual é a deficiência que muita gente está impedindo? Às vezes a deficiência que está impedindo você de avançar é a preguiça. É o cansaço. Como pastor? Ah, eu trabalhei o dia todo, eu estou cansado, eu vou para onde? Para onde é que eu vou? Para casa. Mas quantas vezes nós falamos, salta aqui no ponto e vem para o culto, assiste o culto. Ah, mas é porque eu estou cansado, pastor. Eu saí do trabalho suado, eu estou doido para tomar um banho. Os irmãos vão me ver suado. Quem é que vai querer saber do teu suor, do seu cheiro? Você veio para agradar irmão de igreja, agradar a irmã ou para agradar a Deus? Hã? Quem é que está impedindo você de avançar? E por isso, por causa desse impedimento, ou por causa dessa deficiência, você tem lutado, você deseja conquistar a família para Jesus e não conquistou ainda. Deseja realizar aquele sonho e não realizou ainda. Qual é essa deficiência, irmão? É a preguiça de ler a Bíblia, de orar na madrugada, de orar de manhãzinha cedo, tirar um tempo para orar. Para você que faz parte, muitas vezes, do ministério, qual é a deficiência? Ah, porque eu não quero, é porque e tal. Mas você quer que Deus te abençoe. Como é que você quer que Deus te abençoe e não quer servir ao seu Deus? Aprende uma coisa. A obra é de Deus, não é do homem. A obra é de Deus. Ainda que eu não queira servir o pastor, que é o meu líder, mas eu vou servir a quem? Fazer por quem? Por Deus. Eu cheguei na sede outro dia, e até estava tendo aquele... Foi um evento que a gente estava fazendo, foi até um sábado. Aí tinha os pastores conhecendo assim, tinha um pastor que quando eu cheguei na sede, ele era o segundo na sede, ele era líder da sede lá, na época que eu cheguei. Aí eu via chegando, ele estava conversando com outro pastor e falou assim, ó, citou da nossa época lá, né? Aí ele falou assim, aqui, ó. Aí, ó. Aí foi um dos que trabalhou comigo aqui, e jogava duro. Pouco dia que ele chegou aqui na sede, eu digo, vem me ajudar. Ele já ia dormir. Era um dia de sábado, a gente ia se recolher, porque tinha que levantar de madrugada, 4 da manhã, para poder abrir a igreja cedo. Aí quando eu já ia me recolher, ele, nego, me ajuda aqui rapidinho, daqui a pouco você vai dormir. E nesse rapidinho, meu irmão, de 8 da noite, a gente varou a noite.
Quando deu 5 da manhã, eu falei, pastor, ele esquente não, gente. Aí a gente terminou o que tinha que fazer 5 da manhã, botou lá no salão principal e fomos trabalhar. E graças a Deus, irmãos. Então, aprende isso. Qual é a deficiência que a pessoa, que está impedindo a pessoa de avançar, de andar? Pastor, eu quero ser curado. Mas no dia de oração de cura, você não vem na igreja. Pastor, eu quero prosperar. Eu quero melhorar minha condição financeira. Mas no dia de culto de prosperidade você não vem. E muitos ainda se tornam o quê? Infiel aonde? No dízimo e na oferta. Então nós precisamos, de uma só. E essa palavra tem sido dada para você. Pedro falou para aquele homem, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aquele homem levantou e andou, meu irmão. E desperta. Deus quer arrancar de você essa deficiência. Deus quer tirar do meio de nós essa deficiência e nos fazer andar. E outra, a Bíblia diz que aquele homem esperava alguma, ele recebeu além daquilo que ele esperava receber. Porque Pedro poderia botar a mão no bolso, puxar lá uma moedazinha de valor pouco, dar para ele e ser só aquilo. Mas ele recebeu o que ninguém nunca pôde ter feito por eles antes. O que, pastor? A cura dos pés dele. E ele pôde agora andar e certamente teve a vida transformada. Amém, pessoal? Então pegue essa mensagem aqui, irmãos. Pegue essa mensagem. Tira a deficiência, seja ela qual for, e confia que Deus é contigo para te dar vitória em Cristo Jesus.